Boa noite, consegui entrar. Nossa, como eu me atrapalhei hoje. Bem-vindos e bem-vindas ao Café Sem Filtro. Eu sou Silvana Machado Valença, sou psicóloga gestalt terapeuta, atendo adultos e crianças online e presencialmente em Salvador e Lauro de Freitas. Estou convidando Raquel, minha parceira de Café Sem Filtro, aqui para a gente fazer nosso bate-bola. Vamos ver, convidei. Convite enviado. Vamos ver. Tentando subir Raquel aqui para a live. Tem dia que a gente se atrapalha mais, que a gente se atrasa. Tem dia que a ferramenta colabora menos. Hoje é um desses dias. Conseguiu entrar aí. Raquel, seja bem-vinda. Já chega se apresentando. Olá, boa noite. Boa noite, Sil, boa noite, pessoas. Tá me escutando? Boa noite, tô te ouvindo sim, te ouço bem. E te vejo bem também. Bom, já que a Sil já disse para me apresentar, então já vou me apresentando. Então, olá, pessoas. Meu nome é Raquel Guimarães. Eu sou psicóloga comportamental. Eu atuo na TCC, terapia cognitiva comportamental, né, através do formato online. Eu sou especializada em TCC, atendo adultos, estou numa mudança de público e no momento eu tenho encaminhado mais para atender mulheres. E é isso, vocês podem me acompanhar aqui ou na rede vizinha com exatamente esse mesmo nome, Psico.surtada, onde eu falo sobre conteúdo, falo sobre filmes, e enfim, falo um pouco da minha vida, e é isso. Prontinho, vai lá, Sil. Você já se apresentou? Já me apresentei. Tava com um pouquinho de dificuldade de subir e já fui falando com o pessoal. O que é que a gente tá fazendo aqui hoje, Kel? Hoje, na verdade, deixa eu explicar o que é o projeto, né, gente? Essa parte é importante. O que é o Café Sem Filtro? É um projeto criado por mim e Silvana, também psicóloga, né? E ele surgiu da vontade de conversar, de abrir espaço para debates. Eu e Silvana somos pessoas que gostamos de conversar muito, de filosofar muito sobre a vida. E a gente começou a sentir essa necessidade de escutar outras opiniões, de saber o que as outras pessoas também acham, né? Se concordam, não, enfim. Então, é isso. Esse aqui é um espaço para todo mundo conversar, todo mundo debater com respeito sempre. Né? Estamos aqui para escutar opiniões diferentes. Isso é muito divertido quando vocês participam, é muito bom, a gente gosta bastante. E agora sim, qual que é o tema de hoje, Sil? Espera que eu não tô acertando abrir minha câmera de novo. Ah, como é que faz? Aqui, lembrei. Oi? Tava clicando no lugar errado, não ia conseguir nunca. Pois então, você aí, psicólogo, psicóloga. Eita, a face da tosse, gente. Eu passei, agora é seu. Não, agora eu engasguei mesmo, peraí. Ai, meu Deus, calma. Isso, gente, vá, se cure, se resolva. Gente, eu fico desesperada quando as pessoas se engasgam, porque quando eu era pequena eu me engasguei muito feio. E foi uma situação muito tensa. E aí depois disso eu fico muito nervosa quando eu vejo alguém se engasgando. Ai, meu Deus, a pessoa vai morrer, vai acontecer alguma coisa. Eu entro em desespero. Tô bem, tô viva. Enrola só mais um pouquinho aí, tentei. Então tá ótimo, gente. Então tá tudo bem, tá se recuperando ali, então tá tudo certo. Bom, eu vou trazer então sobre o assunto. Enquanto você tá se recuperando, eu vou trazer o assunto, eu vou Voltei, tô explicar. viva. Eu tô legal. Eita. Menina, eu fui comer um negócio de um chocolatinho aqui, aqueles que tem os pedacinhos de amendoim. Vi um amendoinzinho assim na garganta. Aí parou bem aqui assim. Nossa, quase morro agora, mas tô bem, tô viva. Vamos lá, como eu dizia,
Você que é psicólogo, você que é psicóloga, você que acabou de se formar, fica aí olhando rede social, né, cheio de anúncio, enche a sua agenda cheia, consultório cheio, sem precisar de rede social, não precisa fazer vídeo, não precisa mostrar a cara. Atenda, ganhe 10 mil, 20 mil reais por mês, atenda 500 pessoas, pouca experiência e agenda cheia. Psicólogos recém-formados e a performance nas redes sociais. A gente sai da faculdade preparado para atender, mas sem preparo para gerir uma clínica, e a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito disso mais para frente. Mas como é que a gente faz? Como é esse processo de captação? Como é que a gente consegue novos pacientes? Como é que funciona esse processo das plataformas, das redes sociais? O limite ético que muitas vezes é cruzado aí nesse processo. E aí? Como é que faz? Como é que a gente se posiciona no mercado de trabalho? A gente vai passar também por algumas coisas que a gente tem visto frequentemente, que eu e Raquel a gente conversa bastante, critica bastante, de alguns serviços, mentorias e supervisões de pessoas que muitas vezes não parecem tão qualificadas para oferecer esse tipo de serviço. Então vamos dar uma pincelada geral nesse tema. Raquel, por favor, só comece aí, introduza. Acho que é primeiro importante a gente deixar claro de onde esse tema veio, tá? Essa conversa foi inspirada a partir de um post lá da outra rede vizinha de uma página que eu não lembro o nome, a gente tem sal, mas vai estar nos comentários, tá? De onde veio essa conversa, de onde vieram essas reflexões. Primeiro, eu acho que é muito importante a gente deixar aqui muito claro que a ideia não é apontar dedos exatamente, né, mas levantar um debate sobre o que está acontecendo dentro da profissão. Depois da pandemia, principalmente, a psicologia ganhou um espaço muito forte nas redes sociais, né? E isso é algo muito bom, porque ampliou o acesso, né, levou informação, aproximou as pessoas da terapia, mas também trouxe um movimento muito complicado, né, o da performance. Hoje parece que o psicólogo ele precisa ser influenciador, ele precisa mostrar resultado rápido, agenda cheia, sucesso constante. Isso distorce muito o que é de fato construir uma carreira clínica, né, dentro da área. A gente começou, né, eu e Silvana, acho que é bem interessante trazendo esse ponto também, eu e Silvana nós pegamos essa fase de entrada da psicologia nas redes sociais, que foi após a pandemia. A gente se formou na pandemia, né, nos últimos 2 semestres da nossa faculdade, veio pandemia. Então, antes disso, não existia a presença da psicologia nas redes sociais. Pelo menos, eu diria que não da forma que é hoje. Tão presente. Ela existia, mas não com essa vibe de influenciadores de psicologia, né? Não existia essa permissão. E depois da pandemia teve essa adaptação necessária, e aí foi quando a psicologia entrou de vez nas redes sociais e hoje basicamente se tornou talvez um requisito. Assim, se você quer ser psicólogo, quer ter uma clínica online, você precisa ter uma rede social, você precisa ter um público, você precisa criar conexão de alguma forma com as pessoas, né? E então acho que é interessante a gente trazer esse ponto. Eu e Silvana, nós acompanhamos essa mudança muito brusca. Então a gente consegue ver de forma muito nítida como a psicologia se moldou nas redes sociais. E aí, o que acontece? Com essa chegada da psicologia muito forte, né, por aqui, a gente começou a ver um discurso bem problemático, né, que é possível sair da faculdade e em poucos meses você está com a agenda lotada, você já é psicólogo referência, você não tem nem experiência na área, além do estágio obrigatório, mas você já é visto como uma referência. E o problema, ao meu ver, não é ter pacientes. É ótimo quando a gente trabalha e começa a perceber que as coisas estão fluindo, que as pessoas estão se interessando, que nós estamos entregando algo legal.
Mas encher a agenda, por exemplo, que é um tópico muito problemático, eu acho, dentro da psicologia nesse cenário online, é algo que leva tempo, envolve dedicação, envolve ética, envolve confiança. Só que muitos recém-formados têm acreditado que se não estão com a agenda cheia, é porque estão fazendo algo errado. E eu diria que isso não é uma coisa só de recém-formado, é uma coisa, inclusive, de psicólogos que já estão atuando há mais tempo na área e que passaram por essa transição antes e pós-pandemia, mas que não conseguiram se adaptar às redes sociais e perceberam que tem gente se formando com fila de espera enquanto eles estão ainda ali trabalhando com convênio, trabalho super desvalorizado, não consegue ganhar, não consegue ter paciente, enfim, N questões. E isso cria uma pressão enorme e uma sensação de fracasso que não tem nada a ver com a realidade do início da carreira, principalmente. E essa pressão cai tanto em cima dos recém-formados quanto de quem já está na área, né? Essa frustração. Por que que o fulano que se formou no semestre passado tá ali com uma fila de espera e eu que tô há 20 anos, tenho doutorado, tenho mestrado, tenho especialização e não sei o quê, eu não consigo sair de atendimento de convênio. Por que que isso acontece? Esse que é o ponto da conversa de hoje. São todos esses pontos, na verdade. Se você quer trazer, já que eu falei bastante. Quando a gente entrou na faculdade, na época que a gente começou o curso de psicologia, para vocês terem uma ideia, ainda se discutia se um psicólogo poderia ou não atender online. Isso ainda era uma discussão, se funcionava a terapia online, se era adequado e tudo mais. Então a gente realmente acompanhou esse processo da digitalização da psicologia, vamos dizer assim, acontecendo ao vivo, junto com nossa formação. Somos filhotes da pandemia, como Raquel falou, né? A gente é a primeira leva de psicólogos que sai nesse mato sem cachorro, eu não sei como dizer de outra forma, né? Uma coisa que eu acho que é importante, que sobre essa questão dessa sensação de fracasso, antigamente você se formava em qualquer coisa, e aí vamos falar de psicologia especificamente, e aí você dependia de conseguir uma clínica para trabalhar, que normalmente precisava ter alguma indicação, né? Precisava de alguém te encaminhando o paciente, precisava ter uma presença ativa, até um certo puxa-saquismo, né? Com outros profissionais, pessoas mais experientes inseridas na área, porque dessa forma as pessoas podiam te indicar paciente. Você tendo um pouquinho mais de possibilidade, você conseguia fazer o que? Uma panfletagem, um anúncio, enfim. A fase da tosse ainda está aqui, de fato, então eu vou ter esses momentos. Então, como é que se atraía paciente antes? Era um processo muito mais difícil do que hoje. No entanto, a concorrência era menor também, né? A gente não tinha tantas pessoas no mundo, para princípio de conversa. A gente não tinha tantas formações em psicologia. Não tinha tanta concorrência de fora da psicologia. Quando a gente fala de coach, de mentorias, de terapias variadas, alternativas, né? Então, sem questionar a validade disso no processo de cada pessoa, mas que não é uma terapia, uma psicoterapia feita por um psicólogo, enfim, é um processo diferente, mas que no fim das contas, no resultado final, ali no frigir dos ovos, como diz minha mãe, disputa, né? Tem uma disputa de espaço. A pessoa não dificilmente vai conseguir sustentar, viver esses dois processos simultaneamente. Uma terapia, enfim, dessas esotérica e coisa e tal, é uma psicoterapia mesmo. São processos que, se a psicoterapia está funcionando, não sustenta a outra coisa, enfim. E aí,
eu fico pensando muito nessa sensação, essa percepção dessa sensação de fracasso, de, meu Deus, minha agenda não está cheia, tudo mais, o quanto ela se afasta de uma realidade material, né? Que a internet, a rede social, enfim, a mídia, esse formato de mídia dá uma ilusão de proximidade, da gente conseguir ter mais acesso a ferramentas de divulgação, coisa e tal. Antigamente, até pouco tempo atrás, a gente não tinha isso. Mas, por outro lado, ninguém lota a agenda da noite pro dia, mesmo com a internet na mão, né? Então, quanto isso, não dialoga com a nossa própria ansiedade, já puxando o gancho para a live de semana passada, retrasada, enfim. E aí eu fico pensando muito nessa questão da performance, que de certa forma, para você criar uma identidade na internet, para você vender um produto, você tem que performar um produto ou um serviço, no nosso caso, você tem que performar, né? Tem certas coisas que a gente não pode expor na internet porque pode gerar um conflito ali. Tem psicólogos que não vão sequer se posicionar politicamente, e falo no sentido de se alinhar uma vertente ou outra política, porque ficam com medo da possível resposta. Eu não posso, por exemplo, defender um candidato abertamente nas minhas redes sociais, a não ser que seja muito especificado que é separar da rede pessoal da rede profissional. E mesmo assim requer um certo cuidado. E aí a gente chega num ponto que hoje a gente vê post em rede social de gente se incomodando porque psicólogo bebeu água durante o atendimento. Que aí já entra em uma outra questão que eu acho que já é desculpa para a pessoa não fazer terapia mesmo. Assim. Eu acho que tem gente que vai inventar qualquer desculpa para não encarar um processo terapêutico. Mas eu me pergunto o quanto isso entra na cabeça do psicólogo recém-formado, aquele que acabou de sair da faculdade, que está se entendendo ainda quem é essa persona psicóloga, porque quer queira, quer não. Não é que seja um personagem, não é que seja uma mentira, não é que seja distante de mim, mas é um recorte meu que está ali na clínica em atendimento. Né? Existem partes de mim que eu preciso deixar muito bem guardadinhas para não atrapalhar esse processo terapêutico. E isso é um processo de descoberta também. O quanto esses ruídos dessa construção performática do que é que deveria ser um psicólogo adequado para a rede social não influencia a construção dessa persona psicóloga de cada profissional. Eu penso muito nessas coisas, sabe, Kel? É bem interessante esse ponto que você trouxe, né? O que a gente pode fazer ou não nas redes sociais, né, como psicólogos, porque como ainda é algo muito novo, né? A psicologia, como uma área de influenciadores, é uma coisa muito nova ainda. Então, eu acredito que a gente ainda está num processo de entender. A gente, eu falo profissionais como um todo, o Conselho Federal de Psicologia também, todos nós estamos ainda num processo de entender, verificar, identificar, testar até onde um psicólogo pode ir ou não nas redes sociais. E eu acredito que isso traga muitos conflitos, tanto para quem está na área quanto para quem não está na área, né? Até onde está o meu pessoal, até onde da minha vida eu posso mostrar nas redes sociais sem que comece a ficar uma coisa muito amiguinha ali do público, né? Que a intenção não é ser amiga, ainda é uma página profissional, não é ser amiguinho de ninguém, né? Então eu acho que a gente ainda tá nesse processo. Em alguns momentos a gente vê coisas que incomodam, que fica aquela coisa, pô, peraí, acho que essa pessoa tá um pouquinho demais, não parece estar fazendo muito sentido. Mas o que realmente é certo ou errado, o que pode ou não pode, ainda é um processo, ainda estamos nesse processo, né? Tanto a psicologia, a área, quanto profissionais. Então, eu acho que esse detalhe é algo que dificulta muito essa questão de entender o que a gente pode, o que a gente não pode. Mas eu acho também que rola um pouco da influência muito perigosa das redes sociais, como
Se você não, como algo, se você não mostra nas redes sociais que tá tudo bem, então quer dizer que não está tudo bem. E eu acho que isso tem uma consequência muito grande para os profissionais de psicologia. Fale, Sil, você levantou o dedo, fale. Antes de você mudar de assunto, em relação ao que pode e o que não pode, tem, tem nuances disso aí, né? Tem coisas que são claras que não pode, porque tá lá, tá escrito no código de ética, tem as diretrizes de como o psicólogo deve ou não divulgar seu trabalho nas redes sociais e na internet de um modo geral, tanto divulgação do trabalho como um todo, quanto tem diretrizes específicas para redes sociais, né? O CFP tem regras bem claras a respeito disso. Mas mesmo nessas regras bem claras, tem alguns detalhes dessas regras que ficam meio, né, embaçados de certa forma. Como, por exemplo, a questão dos valores. O Código de Ética diz que não é permitido, em hipótese alguma, você usar o valor como forma de propaganda. Mas cada conselho regional vai interpretar isso de uma maneira diferente. Tem profissional que vai dizer que tudo bem você colocar o valor de uma sessão, por exemplo, na bio do Instagram. Tem gente que vai dizer, não, isso aí é uma divulgação e você está usando o preço para divulgar. Você pode ou não pode colocar uma tabela de preço? E aí depende de várias coisas, de vários detalhes. No fim das contas, certos temas viram tabus, não se discute, não se resolve, cada conselho vai lidar com isso de uma forma diferente. O CFP não exerce influência de fato sobre o CRP, são instituições independentes e praticamente não interligadas, tem muito pouco de fato de influência que o CFP exerce sobre os CRPs. E tem, além disso, as questões que não necessariamente são ilegais, antiéticas, mas que não são de bom tom, né? E aí tem uma questão de bom senso aí, por exemplo, em relação a expor paciente. Em hipótese alguma, você pode identificar um paciente. Você não deve expor o caso, mas você pedir um depoimento da pessoa, o Código de Ética não proíbe, mas ele te diz, não recomendamos, porque tem uma relação, de certa forma, hierárquica ali, né? É como se o paciente, de certa forma, tivesse uma dívida de gratidão que ele paga através do depoimento. Pode ter esse caráter, pode ter esse peso nessa relação. Então não é bacana. É de bom tom? Não é de bom tom. Mas ainda assim as pessoas fazem todas essas coisas. Inclusive fazem promoção de terapia valor social. É daí que vem as brechas, né? É exatamente sobre isso que eu me refiro quando eu falo de que ainda não é muito claro o que realmente pode ou não, e que a gente está numa fase de testar e descobrir, né, o que pode ou não. É que nem eu já tinha comentado anteriormente, né, a psicologia como algo que faz parte da rede social, o profissional de psicologia como uma figura de influência, né, um influenciador ali das redes, é ainda um ambiente muito novo e que ainda está sendo explorado. Então a gente lida com muitas opiniões diferentes, né? Tem gente que vai, por exemplo, colocar depoimento de paciente, sim, e vai achar que tá tudo bem, não tem realmente nada que proíba. Tem gente que não acha isso legal e não vai fazer isso. Mas é muito difícil a gente apontar o dedo e falar fulano tá certo, fulano tá errado, porque o próprio conselho abre essas brechas. Nem o conselho realmente bate o martelo sobre o que pode ou não fazer, né? Enfim, dentro dessa situação, eu acho que tem um outro ponto que para mim ele é muito crítico também, que é a questão da agenda cheia, né? Essa ilusão que é criada por esses influenciadores da agenda cheia. Ai, ganhe 20 mil por mês sendo psicólogo, enche a sua agenda em uma semana fazendo o que eu faço. Eu tenho a impressão que essas coisas elas diminuíram um pouco e elas estão um pouco mais
implícitas, é. Eu tenho a impressão que quando a psicologia ela entrou nas redes sociais, isso era muito mais descarado, esses anúncios. Eu tenho a impressão que hoje está um pouco mais implícito isso, mas dá para encontrar sim esse tipo de, de coisa, né? É. E aí o que que acontece? A gente tem esses influenciadores que eles começam a construir um público ainda na faculdade, não que isso seja exatamente errado, tá? Inclusive é uma coisa que eu já conversei no privado com a Sil, que, gente, isso é importante, sim. As pessoas já estão saindo da faculdade com um público, né? E isso faz muita diferença de verdade, quando você começa a atuar. É outra realidade, né? É um processo muito interessante, facilita muitas coisas depois que a pessoa se forma. É um processo, por exemplo, que eu e Silvana não passamos durante a nossa graduação, como eu já comentei, não existia essa questão do psicólogo como influenciador. Então a gente não teve esse processo de construir um público antes de se formar. A gente precisou criar o nosso público depois, que a gente já estava ali no meio da tempestade, falou, dê um jeito aí, entra aí nas redes. Peraí, deixa eu só terminar o que eu Só um comentário quero... rapidinho a respeito disso. Que de certa forma eu comecei antes. Meu Instagram antes era um Instagram dark de frases motivacionais. De certa forma eu comecei a fazer essa construção de público. Mas nem de longe é o suficiente, nem de longe é o que eu vejo os estudantes fazendo hoje em dia. E aí depois eu quero comentar isso. Sim. E ainda assim são públicos diferentes, né? Páginas de redes sociais com frases é uma coisa e uma página de psicólogo é outra. São coisas bem diferentes também. Eu acho que é importante salientar esse detalhe. Mas o que eu quero trazer, e eu acho que é o ponto que mais me incomoda, é que experiência clínica não se constrói de likes, de seguidores, de postagem no Instagram. Isso se constrói com supervisão, com estudo, com a gente errando, inclusive, também, com reflexão, né? E quando quando o público procura esses profissionais por afinidade e não necessariamente por preparo, ao meu ver, é um risco muito grande. A prática se torna. É aí que eu acho que a prática se torna algo performático, né? As pessoas elas não chegam nesse profissional porque, nossa, olha essa pessoa aqui, ela tem experiência na área, ela tem prática, ela consegue manejar as coisas. E é diferente. Não que eu esteja falando que recém-formado, que esses influenciadores da psico não saibam fazer isso. Eu não quero falar isso, porque eu acho que também tem muito profissional na área que precisa trabalhar mais, se dedicar mais, né? Eu acho que não é esse o ponto. Mas a gente não pode negar que existe uma diferença muito grande entre você realmente saber algo na prática, saber manejos na prática, e você só ter teoria e ter aplicado durante estágios obrigatórios da faculdade e achar que vai sair, vai ser a mesma coisa, porque não é. Quando você tá ali de frente com o teu paciente, assinando o teu nominho em cada relatório, assumindo o BO de carnê, de CRP, de paciente, sem ter um suporte de faculdade por trás, é outro universo, gente. São coisas totalmente diferentes. Fale, Sil. Vamos lá. Eu sou paciente. Quer dizer, não sou paciente, eu quero ser, eu tô afim de fazer uma terapia. Eu sou leiga, não entendo nada de psicologia, não faço ideia, não entendo nada. Quero escolher um psicólogo para mim. Como você sugere que eu selecione se não for por afinidade? Considerando que eu não entendo nada de psicologia. Acho que não tem como fugir disso, se sendo muito honesta. Eu acho que a gente tá numa época em que as redes sociais contam muito. A rede social se tornou a referência. Só que eu e você acho que sabemos muito bem a diferença disso, porque a gente já tá atuando, né, há um certo tempo na área. Então a gente sabe muito bem que você ter 20 mil seguidores
numa rede social, não quer dizer que você saiba ter o manejo. Não quer dizer que você vá conseguir fazer as coisas. E aí a gente está falando de uma questão prática. E a psicologia, eu tenho para mim psicologia, áreas da saúde de forma geral, medicina, enfermagem, enfim, fisioterapia, enfim, eu tenho para mim que são áreas que você não aprende de verdade na teoria. São áreas que você aprende na prática. Você pode, sei lá, fazer um exemplo assim bem tosco. Você pode estudar odontologia e decorar um livro inteiro. Mas se você não abrir a boca de uma pessoa, ir lá na prática e fazer as coisas, então não é a mesma coisa. Não é o mesmo resultado de alguém que saiba ter a prática, que já tenha entendido o que funcionou ou não. Eu entendo totalmente que sim, as pessoas vão usar redes sociais como referência, porque hoje se tornou uma vitrine, a rede social atualmente se tornou uma vitrine, e quem tem melhores vitrines chamam mais pessoas, consequências, mas nem sempre quem tem as melhores vitrines realmente tem a prática, realmente sabe lidar com as situações que a clínica, por exemplo, exige. Essa é uma questão que eu acho que é importante de entender, de deixar muito claro. Só voltando um pouquinho sobre a questão da agenda cheia, né, que a gente trouxe, como isso pode gerar frustração, enfim. Tem um ponto que eu acho que é muito importante, que eu dificilmente vejo as pessoas expondo, os profissionais de psicologia expondo, é que ter agenda cheia é super legal, mas em troca disso, você tá ganhando bem, Não é pode legal, não. ter. Peraí, deixa eu terminar. É sim, gente. Você ter agenda cheia é legal porque você tá ganhando. E ter dinheiro é legal. Só que o que acontece, quando você tem uma agenda cheia, você tem muito mais responsabilidade, você tem que trabalhar por muito mais tempo, você tem muito mais coisas fora da clínica, porque, para quem não sabe, o trabalho do psicólogo não termina na hora que ele sai do atendimento, ele tem que fazer relatório, tem que preencher anamnese e tem que pensar o que vai fazer no próximo atendimento, tem que estudar, tem que buscar material de apoio para fazer com esse paciente, para usar com esse paciente, enfim. Então, quando você tem uma agenda cheia, você fica mais cansado mentalmente, fisicamente também. São N questões. Então, as pessoas vendem muito essa questão da agenda cheia como se fosse algo que só tem prazer, né? Só em retorno. Você vai ser super feliz quando tiver essa agenda cheia. E não necessariamente, gente. Agenda cheia quer dizer que você também vai se acabar de trabalhar. E não é só naquela 1 hora com o teu paciente, não. Você vai se acabar de trabalhar fora aquela 1 hora com o teu paciente. Isso é algo que eu não vejo as pessoas falando, né? Trazendo o quanto isso é difícil. Então a gente vê muitas pessoas saindo da faculdade, saindo com essa ilusão de eu quero ter agenda cheia porque isso significa sucesso. E aí, na hora que a pessoa chega no momento lá de ter agenda cheia, ela percebe que aquilo ali é uma armadilha, que é muito difícil dar conta daquilo ali. Não tem saúde que aguente isso. Esse é um ponto que eu acho que é muito importante de deixar muito claro. A rede social criando essa ilusão, a rede social e os influenciadores criando essa ilusão de que a agenda cheia é maravilhosa, é legal, é sinônimo de sucesso e realização, sendo que não é. Bem assim. Quer falar, Sil? Em parte ocupa as plataformas e a uberização da psicologia, sabe? De abaixa a barra mesmo, assim, tanto da qualidade dos profissionais quanto do valor agregado do processo psicoterapêutico. Porque você encontra uma plataforma que paga bem, é uma que vai estar a sessão a R$ 70, sendo que a gente está falando de um piso de categoria, segundo a tabela do conselho, de 275 para essa mesma hora de sessão, né? Para esses mesmos 50 minutos. Então as plataformas sugerem que para compensar você faça atendimento só de 30 minutos, mais curto. O que especificamente pelo Código de Ética é vedado, né? Você condicionar o valor e o tempo ou qualidade condicionar o tempo ou a qualidade do atendimento ao valor cobrado. Então a gente entra em vários pontos aí. Tem uma questão
do personagem, da ilusão mesmo, você contando, eu estava pensando muito em um caso, não vou falar de muitos detalhes, mas quem está envolvido com a psicologia, quem conhece esse universo dos influenciadores da psicologia, vai saber de que caso eu estou mencionando. Mas era um influenciador grande dentro da área, bem conhecido, desses tem a sua agenda lotada, com muitas certezas, né, a respeito do que é a psicologia, de como deveria ser, e passando por um processo de sofrimento psíquico intenso, profundo, e chegou ao ponto do autoextermínio. Então, a gente não sabe o que é que está passando na cabeça, no coração dessas pessoas, né? Às vezes a pessoa vende uma imagem na internet de como se fosse uma pessoa muito organizada. Organizada, falo psiquicamente, e emocional e afetivamente mesmo. E ninguém sabe o que é que cada pessoa está passando, né? O que é que cada um está enfrentando. E esse é um dos casos que me deixa, não é o único, mas que me deixa muito pensativa a respeito dessa relação que a gente tem com o outro nas redes mesmo, né? O se comparar, o comparar números. A maioria dos psicólogos, e aí eu tô falando do nosso nicho especificamente, porque esse eu tenho bastante conhecimento de causa para falar, mas a maioria dos psicólogos que eu vejo com grandes números nas redes sociais tem posicionamentos muito problemáticos muitas vezes, né? Eu vejo terapeutas não psicólogos muitas vezes também expondo questões, não só não psicólogo, mas psicólogos também expondo questões de paciente, expondo mensagem de WhatsApp, às vezes cobre o nome, o número de telefone, mas o caso tá lá com as palavras que a pessoa usou, sabe? Situações extremamente pessoais e a pessoa usando isso para fazer marketing. Então eu peço, colegas, não sejam essa pessoa, sabe? Não explora a dor do outro para fazer marketing, porque isso é muito baixo, é muito vil. E tem formas legais de vocês conseguirem fazer conteúdo, de conseguir produzir, de conseguir colocar seu nome no mercado e na rede. Agora, até que ponto você consegue alcance, não sendo um desses psicólogos que passa por cima da ética? Não sei, porque tem uma coisa do público também, né? Que parece que a galera seleciona a dedo as piores coisas para seguir muitas vezes. Mas o que eu posso dizer é que eventualmente você consegue encontrar seu nicho e encontra seu lugarzinho ao sol nesse processo todo. Só uma pequena frase que eu queria complementar disso. O sofrimento alheio vende. Ver as outras pessoas se lascando vende, é interessante, né? Então é por isso que rola todo esse engajamento. Era só isso que eu queria trazer. Que isso é muito ruim, aliás, muito péssimo, né? Não deveria ser, mas era só isso. Mas é assim que acontece mesmo, a gente vai fingir que não é. A gente lida com a realidade, não com o ideal, né? Se eu posso Sim. deixar um conselho, que a autenticidade vende mais do que qualquer coisa. Então, quando você coloca você mesmo ali, sem se preocupar tanto de qual vai ser a imagem que as outras pessoas vão ter de você, você chega no seu público, muito mais do que você tentar agradar um público mais generalizado, ou um público que você acha que deveria ser o seu, mas quando você se coloca como quem você é, né, você consegue chegar mais rápido nas pessoas que te interessam e que se interessam pelo seu trabalho. Não necessariamente porque não está escrito no código de ética que é legal fazer uma coisa ou outra, né? Diagnosticar a gente pela internet não é legal, expor casos, expor outras pessoas não é bacana, criticar outros profissionais. Eu peco em relação a isso de vez em quando, eu tenho essa coisa, mas é porque me estressa muito ver o que algumas pessoas fazem. E aí eu não falo nem de profissionais da psicologia, não falo
em relação a outras abordagens, nem nada do tipo. Mas essa parada dos coaches mesmo é um negócio que, quer queira, quer não, são pessoas que estão lá, estão trabalhando, estão ganhando seu pão e geralmente não estão fazendo nada ilegal, né? Às vezes antiético, às vezes imoral, mas não necessariamente ilegal. E nem todos os casos, tem muita gente séria também trabalhando, né? Como terapeuta, como coach, por qualquer motivo, enfim. Mas sua saúde mental é valiosa. Você aí que está procurando um psicólogo ou psicóloga para você, para fazer o acompanhamento, vê na mão de quem você está colocando sua cabecinha, viu? Só fechando esse parêntese aqui. Mas é isso. E pra gente, nós, colegas da Psi, vamos... Duas coisas assim que eu posso dizer para fechar o raciocínio em relação a isso. Vamos ser honestos mesmo, colocar a gente como a gente é, tentar criar um personagem só vai te afastar de onde você deveria estar. E respeite o sofrimento das outras pessoas. Respeite. Mesmo escondendo o nome e tal, ninguém vai gostar de ver sua história exposta para angariar uns likes e uns comentáriozinhos de hate, sabe? Não é legal. É isso. Fechei minha dissertação aqui. Ai, pra fechar, eu vou criticar. Já que você trouxe do coach, do pessoal, do terapeuta, eu vou criticar eles porque eu tenho uma Hoje eu opinião até muito segurei crítica a língua, sobre. né? Segurou muito. Eu não vou segurar porque eu tenho uma opinião muito crítica sobre esse pessoal. É, por quê? Né, eu acho que eu já falei em outras lives, já falei em alguns conteúdos meus, vou ressaltar. Essas pessoas, elas muitas vezes se apoderam de técnicas, de teorias da psicologia, sem realmente saberem o que estão fazendo, ou às vezes até sabem, sim, estudaram muito, mas não é a área delas. Né? Eu, Silvana, pessoas que se chamam psicólogos, nós precisamos estudar por 5 fucking anos, tá? Para poder ser chamada de No psicólogos, para mínimo. poder, no mínimo 5 anos, para podermos usar títulos de psicólogo, para podermos ter acesso a técnicas, a teorias, e ainda assim a gente não pode ter acesso a tudo, tá? Porque tem algumas coisas que depois da faculdade você ainda tem que fazer cursos de especialização, você tem que tirar certificados específicos para poder ter acesso a certos recursos. E aí eu fico muito revoltada, não vou esconder isso, eu fico putaça da vida quando vem gente que não passou por tudo isso e simplesmente pega todo esse conteúdo e vai lá se chamar de coach, de terapeuta, de mentor, de não sei mais o que. Eu não vou segurar a língua porque esse é um detalhe que mexe na minha ferida e que eu fico muito irritada. E não que psicólogo, tá, gente? Tô falando que a psicóloga é sempre melhor, porque não é. Também tem muito profissional da área aí fazendo cada coisa, falando cada coisa que, enfim. Mas qual que é a grande diferença? Se você vê um psicólogo com um CRP bonitinho ali, fazendo o que não deveria, tendo comportamentos e falas antiéticos, você pode pegar esse CRP e você vai lá no conselho e você vai denunciar essa pessoa. Você tem um lugar para ir falar e reclamar e falar que, ó, fulano tá fazendo e falando coisa que não é para fazer e que não é para falar. Agora, quando você pega terapeutas, coachings, que estão falando e fazendo coisas bizarras, se apoderando de conceitos, de técnicas que não é da área deles, você não tem para onde reclamar, porque são áreas que não são regulamentadas. Eles podem falar as asneiras que eles quiserem, fazer o que eles quiserem, ferrar com a cabeça de muitas pessoas e você não vai ter para onde correr, meu amor, tá bom? Por isso que eu fico revoltadíssima com esse pessoal. Mas enfim, para fechar, Como se diz aqui agora na minha terra, só vai restar e chorar no pé do caboclo. é isso. Daí que vem a minha revolta gigante com esse pessoal, gente. Esse é um momento que eu não consigo ficar neutra de jeito nenhum, porque
me dá um ódio genuíno, viu? Mas enfim. Para finalizar aqui, para fechar a minha fala, eu acho que no final o que fica mesmo é a responsabilidade de quem ocupa esse local de fala na internet, né? Desses influenciadores da psicologia. Pôr a mãozinha na consciência mesmo e se questionar e pensar, será que isso aqui realmente tá legal? Tá fazendo sentido? O que eu estou mostrando para as pessoas, né? Eu acho que isso é muito importante, porque quando um psicólogo fala, ele não tá só representando só ele representa uma área inteira, uma categoria inteira. E o que a gente mostra na internet influencia de forma muito direta como as pessoas percebem a área e os profissionais que estão dentro dessa área também. Então, é isso. Eu só queria fechar com essa fala. Uma coisinha, jogo rápido aqui. Não ia nem mudar a tela, mas já que você já encerrou, eu vou me botar grande aqui também. Quando for postar um conteúdo, você, psicólogo, psicóloga, terapeuta, influenciador, enfim. E quando você for se valer de uma história, de um sintoma para poder produzir seu conteúdo, imagine se fosse falando a respeito de você. Aquele caso que você expõe sem dizer o nome da pessoa, imagine se fosse a sua história que estivesse sendo contada. Então, vamos manter o respeito, né? Pelas pessoas, pelo seu trabalho, pela sua carreira, pela sua profissão, pelo título que você tem. Como dizia uma grande amiga minha, eu comi muito cachorro quente para ir na faculdade, né? Para poder conseguir fazer aquela faculdade. Eu comi muito salgado dormido. Voltei muito a pé para casa, tarde da noite, e virei madrugada estudando. Você também fez isso. Respeite seu diploma, porque eu respeito muito o meu. Não é isso, Kel? Bora finalizar por hoje. Beijo. Boa noite. Um beijo pra Boa vocês, meu semana. povo. Se cuidem. Até segunda. Tchau, tchau.